Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Hoje eu vou te apresentar a principal mudança da mini-reforma previdenciária promovida pela Lei 13.846 de 2019, sancionada recentemente pelo Presidente da República, promulgada e sancionada, mas que adveio de uma medida provisória que já teve validade há algum tempo. Mas com a mudança da medida provisória ou com a conversão da medida provisória em lei, nós podemos agora efetivamente tratar da questão de uma forma mais perene. Veja bem, a principal mudança promovida pela Lei 3.846, que é conhecida como mini-reforma da Previdência, dentre tantas novidades que ela trouxe, uma é importante para a Fazenda Pública porque expressa de forma legal algo que a Fazenda Pública já defendia há muito tempo. Trata-se da discussão que tem como tema principal o seguinte: o particular que recebe benefício previdenciário decorrente de deferimento de tutela de urgência em processo judicial, quando essa tutela de urgência é posteriormente revogada, ou seja, reformada, ela deixa de existir, os valores recebidos no curso do processo devem ser devolvidos ao INSS por parte do particular? Sim ou não? Essa é a principal dúvida. Então, qual o tema? Devolução do valor pago indevidamente pelo INSS em razão de tutela judicial posteriormente revogada. Por que pago indevidamente? Porque se percebeu depois, no curso do processo, que o autor não tinha direito àquele benefício previdenciário, mas o recebeu por força de tutela judicial deferida em curso processual posteriormente revogada. A gente vai analisar como isso muda com a Lei 13.846. Existe efetivamente a defesa da Fazenda que é feita há muito tempo, mas antes de analisarmos como a lei tratou o tema de forma a se coadunar com a defesa da Fazenda, existe um plexo de decisões jurisprudenciais que tratam sobre o tema, tanto no STJ quanto no Supremo Tribunal Federal. A gente precisa entender como essas questões ou como essas decisões foram postadas para que a partir delas entendamos a mudança trazida pela lei. O STJ tem 3 decisões importantes sobre a questão. A primeira decisão é de 2013, no RESP 1.086.154 da Corte Especial. Essa decisão é importante porque trouxe o que se chama de tese de dupla conformidade. Funciona assim: o STJ entendeu da seguinte forma: se a tutela provisória ela estabeleceu o pagamento de benefício previdenciário no primeiro grau e foi confirmada em segundo grau, você tem a tese da dupla conformidade. Houve a confirmação da tutela por 2 graus de jurisdição, primeiro e segundo graus. Ainda que essa tutela provisória caia nos tribunais superiores, nós não temos a obrigatoriedade de devolver ou de devolução do particular para o INSS do benefício previdenciário em razão da aplicação da tese da dupla conformidade. Ou seja, tutela provisória confirmada ou mantida em primeiro e segundo graus, sendo reformada apenas em tribunal superior, não é devolvida, ou seja, é irrepetível. O valor decorrente da tutela provisória a título de benefício previdenciário recebido pelo autor, nessa situação é irrepetível. Depois você tem uma decisão de 2014 da primeira sessão dizendo que o valor deve ser devolvido ao INSS. Depois você tem uma decisão mais recente, 2017, no recurso especial 1.338.913, onde a primeira turma lança luzes sobre o artigo 115, inciso 2 da Lei 8213/91. Em suma, diz o artigo 115, inciso 2 da Lei 8213, que o INSS pode reaver os valores pagos a título de benefícios previdenciários indevidos. Mas o STJ, em 2017, disse que esse dispositivo não autoriza o INSS a proceder desconto em benefício de valor pago via tutela judicial posteriormente revogada. Diz o seguinte o STJ: o INSS, se pagou a título de tutela provisória benefício previdenciário ao particular, não pode reaver esse valor descontando de benefício previdenciário futuro. É basicamente o que o STJ diz no recurso especial 1.338.913, de forma aqui resumida. Essa é a última decisão e, para a nossa análise, é a mais importante. O que é que o Supremo diz? O Supremo diz o seguinte, no recurso extraordinário 734.242, decisão de 2015, o Barroso, relator, disse que o valor é irrepetível, portanto, não pode ser devolvido. Então você tem aqui uma tese no STJ dizendo que devolve, uma tese no STF dizendo que não devolve, uma tese no STJ determinando a não devolução a partir da tese da dupla conformidade e uma tese no STJ dizendo que o artigo 115, inciso 2 da Lei 8213
na redação anterior à mini-reforma da Previdência, essa decisão é de 2017, não autoriza que o INSS desconte de benefício previdenciário futuro devido aquilo que pagou de forma indevida a título de tutela provisória posteriormente revogada. Espero que você esteja entendendo até agora. Muito bem. Qual é o ponto principal? O ponto principal é esse aqui, ó. A Lei 13.846 de 2019 deu nova redação ao artigo 115, inciso 2 da Lei 8213, esse mesmo dispositivo que nós acabamos de analisar na jurisprudência do STJ. Como era a redação anterior? Podem ser descontados dos benefícios pagamento de benefício além do devido. Ou seja, se o INSS pagou o benefício além do devido, que é uma das hipóteses de pagamento de benefício decorrente de tutela provisória em processo judicial, tutela posteriormente revogada, ela poderia descontar isso dos benefícios futuros. É o que dizia o artigo 115, inciso 2. Nós vimos que o STJ disse que não, esse 115, inciso 2 não permite isso. Mas a nova redação do artigo 115, inciso 2 é essa agora. Podem ser descontados dos benefícios. Nova redação. Pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial. Então, a nova redação do artigo 115, inciso 2, permite com que o INSS desconte de benefício futuro aquilo que ele pagou indevidamente decorrente de decisão judicial posteriormente revogada. Agora, ele limita isso a 30% da importância do benefício devido nos termos do regulamento. Redação dada pela Lei 13.846 de 2019, ou seja, a lei da mini-reforma previdenciária que nós estamos analisando agora. Essa é a principal novidade da lei no que diz respeito à fazenda pública. Por quê? Porque essa era a defesa do INSS há muito tempo. O INSS pode descontar pagamento indevido quando revogar a decisão judicial, desde que não ultrapasse 30% do benefício. Então, a tutela provisória que delimitou o pagamento de benefício previdenciário ao autor, essa tutela provisória posteriormente revogada, ela delimita a devolução do valor pago pelo INSS ao particular, que agora deve ser, nesse caso, transferido do particular ao INSS. Há várias formas de fazer isso. Uma delas, o benefício previdenciário devido que deve ser pago pelo INSS ao particular pode ser descontado em 30% do seu valor a fim de abater aquilo que o INSS pagou de forma indevida, é o que permite a nova redação do artigo 115, inciso 2 da Lei 8213 de 91. Muito bem, esse é o entendimento da AGU, o entendimento do INSS há muito tempo. E veja que nesse caso específico, esse é o entendimento da lei agora e não se fala efetivamente de boa-fé, não estamos discutindo aqui se existe ou não boa-fé, independe, embora se questione a existência de boa-fé, porque no momento que você recebe benefício previdenciário decorrente de tutela provisória em processo judicial, trata-se de decisão precária, então a boa-fé não é suficiente para justificar a irrepetibilidade do benefício. Nós temos, então, não se fala também de dupla confirmação. A lei não exige efetivamente que, para que haja a devolução, não se aplique a tese da dupla confirmação, que foi estabelecida no STJ, e o valor deve ser devolvido a partir do desconto efetuado pelo INSS em benefício para o futuro, limitado, como falamos, a 30%. Então, o que é que existe agora de legal? O que existe de legal é a autorização para que o INSS, nos termos da redação do artigo 115, inciso 2, redação da Lei 8213, mas efetivada pela nova lei, a Lei 13.846 de 2019, é possível, nesse caso, o desconto de até 30% do benefício devido, a fim de ir amortizando aquilo que é devido pelo particular ao INSS recebido de forma indevida a partir de decisão judicial em tutela provisória posteriormente revogada. Então, existe autorização legal para tanto, logo, o novo inciso 2 do artigo 115 da Lei 8213 é válido até que seja afastado por inconstitucionalidade, se for o caso. Esse é o ponto mais importante da mini-reforma da Previdência e, nesse caso específico, você precisa se ligar. Se você tiver num concurso, especialmente da Advocacia Geral da União, INSS, onde você tem que defender a possibilidade de desconto em benefício previdenciário futuro daquilo que foi pago indevidamente pelo INSS a título de tutela provisória posteriormente revogada, você tem que defender a legalidade ou, nesse caso específico, a prática do que diz o novo artigo 115, inciso 2, dizendo que isso é possível até o limite de 30% do benefício devido.
Agora, uma situação importante é, professor, não seria mais fácil inscrever em dívida ativa e, nesse caso específico, cobrar via execução fiscal? Sim, é possível inscrever em dívida ativa, mas isso não é uma novidade da Lei 13.846 de 2019, isso é possível desde a Lei 13.494 de 2017. Então não se trata de uma novidade da mini-reforma da Previdência estabelecida pela Lei 13.846 de 2019. Então, esse é o entendimento atual, pelo menos legal, até que seja afastado por eventual inconstitucionalidade. A nova redação do artigo 115, inciso 2, permite o desconto de até 30% de benefício devido, a fim de que a administração ou o INSS, nesse caso, estabeleça a devolução de valores pagos de forma indevida por força de tutela provisória em processo judicial posteriormente revogada, independentemente de boa-fé, independentemente da tese da dupla confirmação do STJ. Tenha muito cuidado com isso. Esse é o entendimento do momento em termos de fazenda pública. Espero ter esclarecido para você essa principal e importante novidade trazida pela Lei 13.846, a mini-reforma da Previdência, que atinge, ataca e diretamente aponta para um posicionamento na fazenda pública, no caso da Advocacia Geral da União, na defesa do INSS por meio da Procuradoria-Geral Federal. É isso. Eu sou o Birajara Casado. Para continuar me seguindo aqui no canal, se inscreve, clica no sino. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.